Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Conta-me Como Foi. Para quem não me conhece, eu sou a Helena Gameiro e hoje estou aqui para conversar com a Ana Alpande. Estou à espera que a Ana se junte à conversa para começarmos já a falar. E vamos falar, entre outras coisas, sobre os ciclos de Saturno, que são algo assim super importante para quem realmente quer ir de encontro à sua mestria interior. Assim que eu vi que eu vi o trabalho que a Ana faz em relação aos estudo e aos ciclos de Saturno, fiquei muito interessada porque é uma abordagem muito própria, com um cariz muito pessoal. Estou só à espera que a Ana chegue para que se possa juntar à conversa. Ah, assim, chegou, ela já está aqui. Perfeito. Vai se juntar a nós. Boa noite a todos os que estão a chegar e a juntarem-se também a nós. Relembro que há sempre a oportunidade no final de fazerem alguma pergunta, por isso estejam atentas e preparem as vossas perguntas. Ahá! Olá, Olá, boa noite. Bem-vinda. sim. Até Obrigada. apetece-me abraçar-te. Apetece-me abraçar-te porque sim. Não, é verdade mesmo. Com muita gratidão te recebo aqui. E vamos Tão então bom. vamos, vamos então começar e vou-te pedir que te apresentes. É assim sempre a pergunta que Ok. faço. Uhum. Ok, eu acho que me estou a ouvir em eco. É normal. Estás, Espera aí, deixa aqui. não, estás a usar os Espera. auriculares? Ah, E agora? já tem eco. Consegues me ouvir? Consigo. Ok, boa. Consegues? Então acho que consigo te ouvir muito bem. Consegues me ouvir É, bem, ok. certo? Consigo. Ok. Sim. Está bem. É só porque, pronto, para não haver o eco. Eu já não ouço eco, espero que esteja bom. Mas continuo a ouvir-o assim, não faz mal. Então, queres que eu me apresente? Bom, eu profissionalmente eu defino-me, não é? Apresento-me como artista têxtil, astróloga e contadora de histórias. E às vezes costumo brincar e dizer que sou artista de variedades, porque isto nunca mais acaba, não é? Sou uma coisa, sou outra. Mas a verdade é que as três se complementam e eu não poderia fazer nenhum trabalho com nenhuma delas sem que as outras duas lá estivessem. Portanto, acho que para mim a arte têxtil é arte, a astrologia também é arte, quanto às histórias é uma arte, portanto, se eu tiver que resumir tudo, sou artista. Um, e pronto, e é isto. Hum. Faz todo o sentido, porque se há algo que para mim fez muito sentido naquilo que fazes, é existir essa integração muito própria e essa visão muito própria no teu trabalho. Como é que chegaste até aqui? Porque é preciso um trabalho de um processo interno de individuação. Ahm, Queres falar um bocadinho sobre isto? Porque eu acho que isso é algo que é muito próprio em ti. Uhum, uhum. Olha, antes de mais, quero dizer olá às pessoas que estão a começar a aderir, mandar um beijinho para todas
e também agradecer-te muito estar aqui hoje, pelo teu convite e pela forma como tu também descrevestes-me, que foi tão, tão bonita, sabes? Revelou também da tua parte um genuíno interesse de olhar e ver, sabes? De ver para lá das palavras, mas de realmente ver. E isso é raro, Helena, muito grata, porque nos tempos que nós estamos a viver, qualquer tempo e qualquer atenção que possamos dar uns aos outros é verdadeiramente curador, porque estamos todos a viver tempos, enfim, tempos únicos, não é? Tempos que assustam. Então, muito grata também por essa atenção que me deste. Como é que eu cheguei até aqui? Cheguei até aqui, olha, cheguei até aqui por ti, que me trouxestes até aqui. E assim como eu estou aqui agora sentada a falar contigo, eu cheguei até aqui porque a vida também me foi tecendo até aqui, sabes? Não foi um plano, não foi uma rota, não foi definido, foi uma dança, foi um diálogo, foi algo de eu participar e ser participada, sabes? De eu dançar e às vezes resistir e às vezes querer fugir, querer me esconder e outras vezes baterem à porta e terem tanta compaixão. E estou a falar mesmo da vida, do destino, ter tanta compaixão por mim que ia batendo à porta e insistindo até que eu pensava, pronto, está bem, vá, parem lá de bater à porta que eu vou sair, vá, tudo bem. Eu acho que cheguei até aqui com muita sorte, sabes, de ter tido sempre pessoas à minha volta que me deram a mão, que confiaram em mim, que ainda hoje tenho tantas e tantas pessoas que eu lanço uma ideia, que eu lanço um projeto e que dizem sim, muitas vezes sem eu própria saber muito bem onde é que eu quero chegar e que confiam e que chegam e que se sentam e que juntos nós percebemos o caminho e vamos pela esquerda e vamos pela direita e tecemos qualquer coisa em conjunto. Eu cheguei até aqui pela vida. Adoro. É porque se vê que é genuíno e isso tem muito valor. Ahm, mas nós hoje o que nos traz aqui, claro que és tu, mas é também em específico algo que me chamou muita atenção, que é o estudo biográfico de Saturno. O Saturno é o senhor do karma e nós vamos explorar muito isto porque eu adorei a abordagem, a tua abordagem muito própria de Uhum. fazer algo específico um, em relação a isso. Um, Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Queres-nos explicar quem é Saturno? Porque é que ele é tão importante? E eu, pronto, vivi um ciclo e foi, sabes, foi super impactante para mim. E por isso chamou-me tanto e acho que é tão importante nós olharmos com outros olhos para Saturno e para o Uhum. que ele nos diz. Uhum. Uhum. Ok. Olha, então eu vou-te falar primeiro um bocadinho do contexto de onde é que eu venho, em termos não só da astrologia, mas também da biografia, não é? Ou seja, como é que este estudo biográfico com Saturno nasceu, para dar contexto. Então, eu, como dizia, não é? Sou astróloga, sou contadora de histórias e esta coisa da astrologia e das histórias andam muito ligadas uma com a outra. Ou seja, o fato de fazer parte também da minha vida, olhar para histórias e estudar histórias, já faz de mim alguém que rapidamente percebe os padrões, não é? Os contos, as narrativas, eles têm estruturas, têm esquemas, enfim. E também nós também temos uma estrutura biográfica, sabes? A nossa biografia desenrola-se dentro de uma certa estrutura. E existe realmente um ramo da psicologia que é a biografia humana, que estuda essa estrutura, estuda a forma como nós nos vamos desenvolvendo ao longo da vida, e dentro da biografia humana há várias teorias, ou seja, há vários académicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, que vão estudando e que vão chegando a conclusões diferentes, mas é quase que consensual que de X em X tempo nós passamos por eventos que nos fazem dar um passo acima em termos de maturação.
E uma coisa linda e muito bonita é que muitas destas pessoas, mesmo sem terem alguma vez realmente estudado ou aprofundado a astrologia, estão lá os padrões que também se podem ver no céu nestes ciclos de relação entre planetas. E quando nós falamos de ciclos de Saturno, nós estamos a falar justamente sobre um ciclo de relação que Saturno faz a ele próprio. Ou seja, quando nós nascemos, Saturno está num determinado lugar do nosso mapa e à medida, não é, que nós vamos crescendo, que o tempo vai passando, ele vai se movimentando, ou seja, ele vai se afastando desse lugar e gradualmente, à maneira que ele vai se afastando, ele vai fazendo aspectos ao Saturno natal, portanto, é este lugar onde ele estava, e à medida que ele vai fazendo esses aspectos, nós vamos passando por crises de crescimento, sabes? O primeiro aspecto é aos 7 anos, e normalmente aos 7 anos nós vivemos aquilo a que, por exemplo, na antroposofia se fala do Rubicão, ou seja, desta queda do paraíso, é quando a criança começa a perceber que afinal de contas o mundo não é belo, sabes? Que o mundo também tem uma outra parte, que afinal não se pode confiar em tudo. Ou seja, a criança começa a passar deste domínio do sentir para o domínio do pensar. E esta é assim uma grande crise, aos 7. Depois Saturno chega à oposição, portanto, ao afastamento aos 14, e aos 14 nós temos a adolescência, que fala por si, não é? Ou seja, esta altura da vida onde de repente nós precisamos de nos afastar das nossas referências para começar esse tal caminho da individuação e corresponde justamente com o ponto maior de afastamento de Saturno dele mesmo. Também é nesta altura que nós somos convidados a afastarmos-nos dos pais, dos cuidadores, e irmos à procura de uma tribo, e irmos à procura de construir uma identidade própria. E depois nós temos, portanto, a quadratura, portanto a primeira aos 7 é uma quadratura, Saturno faz quadratura a ele próprio, a segunda quadratura acontece por volta dos 21, e aqui é a chegada à vida adulta, e muitas vezes aos 21 anos é quando nós, não quer dizer que seja ali taxativo àquela idade, mas é esta fase do sair de casa, de começar a conquistar um lugar no mundo, de chegar à vida dos adultos, não é? E de nos sentarmos à mesa dos adultos, de termos um lugar. Então também é uma fase de conquistar um lugar na sociedade, de ir à procura do nosso lugar e de ir à procura de começar a gerir a vida por nós próprias, não é? A casa, a decoração da casa, decidir o que comer, começar a afirmarmos numa profissão, num trabalho, afirmar as nossas ideias, etc. E depois Saturno regressa a este lugar, enfim, do nascimento, regressa, ou seja, ele faz um aspecto de conjunção aos 28, entre os 28 e os 30 anos, e aí sim completa-se o primeiro ciclo de Saturno. E aí, na astrologia, nós dizemos que chegamos à maioridade. Ou seja, Saturno fala-nos sobre estruturas, ok? Eu costumo dizer que, eu costumo comparar a ação de Saturno com o processo de mineralização de um osso, a forma como o próprio tecido do osso é construído. O osso é o tecido, enfim, mais denso que nós temos no corpo, certo? Portanto, é aquele com menor plasticidade, mas também é aquele que nos dá suporte, certo? É aquele que mantém o corpo ereto, é aquele que permite a mobilidade, ainda que paradoxalmente, não é? Ele seja aquele que tem menos plasticidade. E Saturno tem muito a ver com isto, ou seja, Saturno dá-nos a estrutura, e nós precisamos da estrutura para começar a construir qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, porque ele precisa de dar estrutura, ele tem a sua própria natureza é ser pouco plástico, certo? Então também é por isso que Saturno e Júpiter, eles andam os dois par a par. Saturno e Júpiter, eles vão, enfim, se encontrando ao longo da vida justamente para provocar, sabes, este movimento de contração e expansão, também de fazer com que o tecido das nossas estruturas nunca cristalize tanto assim
que nos impeça de agir, não é? Que nos impeça de nos movimentarmos. Então há sempre este movimento de desconstruir para voltar a construir. É como se o tecido precisasse de uma ruptura para voltar a criar novos tecidos, não é? Para se regenerar. E na nossa vida isto vai acontecendo consequentemente. E é natural, é um fenómeno natural da nossa psique. O problema é quando justamente este processo de ruptura e de reconstrução do tecido não ocorre e nós ficamos na cristalização. E o que acontece a um tecido que está demasiado cristalizado é qualquer choque, qualquer embate, ele parte, não é? Há uma fratura, não é? Há qualquer coisa que fratura, que se separa, sabes? E os estudos biográficos de Saturno, o que é que eles fazem? Eles vão olhar, eles olham para a nossa vida não como uma linha, eles olham para a nossa biografia não como uma linha, mas como um círculo. Ou seja, eles vão vendo neste primeiro ciclo de Saturno quais foram as épocas chaves, quais foram estes momentos de ruptura, como é que nós voltámos a reconstruir o nosso tecido, e depois no segundo ciclo de Saturno nós vamos ver como é que nós passamos exatamente pelos mesmos lugares, porque quando tu tens uma visão da tua biografia que é circular e não é linear, então tu também começas a perceber que na vida tu estás a andar na verdade em espiral e não em linha reta. E se tu estás a andar em espiral, então tu voltas às mesmas paisagens ciclicamente. E quando tu chegas a essas paisagens, o que tu vais encontrar foi aquilo que foi construído lá atrás. Neste contexto, lá está, por esta ação de Saturno, que é assim, se eu quiser ser muito rigorosa e técnica, naturalmente que nunca é só Saturno, porque o zodíaco ele é composto por uma sinfonia de vozes e arquétipos. Portanto, assim como Saturno tem um movimento cíclico, ao mesmo tempo que Saturno vai tendo estas fases cíclicas, Urano também está com ele, não é? Urano e Saturno eles estão sempre par a par. Assim como o Júpiter está sempre a par, assim como a Lua progredida vai acompanhando este ciclo e vai nos desenvolvendo emocionalmente. Mas para mim o que me interessa neste trabalho é o trabalho biográfico per si, ou seja, é ajudar a pessoa, não é tanto a astrologia, mas é a estrutura que a astrologia oferece para trazer esta visão circular da narrativa. E que é absolutamente poderoso, porque é um desconstruir total da forma como nós contamos as nossas histórias e da forma como nós olhamos para elas. Então é quase não, é mesmo um processo de reeducação, sabes? E que é uma descoberta. Eu desenvolvi este projeto há 5 anos, portanto, para mim, uma coisa com 5 anos ainda é um bebé muito pequenino. Então eu própria ainda estou a caminhar com ele e com as pessoas lá está que confiam e que chegam e que se entregam e que têm esta coragem de aceitar este desafio e de olhar para a história da vida desta maneira, não é? E juntos vamos realmente construindo este caminho de reeducação. É uma reeducação, sem dúvida. Pois, tem pano para mangas, porque depois cada pessoa é uma pessoa e cada história é uma história. Falaste também do primeiro, digamos assim, do segundo, mas também há um terceiro, não há? Há um terceiro Ah, retorno de sim. Saturno. Esta foi uma pergunta que me foi colocada quando souberam do tema, que está relacionado precisamente com o que é que o terceiro retorno de Saturno, assim de uma forma muito simplista, não é? Porque lá está, isto é a astrologia para juntar tudo, não é? Mas de uma forma muito simplista, o que é que vem trazer? Ou qual é, digamos assim, Sim, o sim. desafio? Olha, mais ou menos a partir do sétimo seténio, ou seja, dos 42, nós começamos. O que é que começa a acontecer? A nossa força metabólica, não é? Ela começa a regredir e a acalmar. Ou seja, é como se as forças que nos dão vitalidade e nos dão a força e nos dão o poder de avançar e de nos afirmarmos no mundo, elas começam a regredir e o nosso corpo espiritual começa a ter mais espaço, não é? Então é quase como se a nossa energia yang começasse a recuar e nós começássemos a ficar, enfim,
Olha, a Nádia está aqui a falar do estudo que fez comigo. Oh, Nádia, um grande beijinho para ti, muito grande. A dar o testemunho, Ahm, sim. sim, sim. E estava a dizer que os nossos próprios processos bioquímicos começam eles próprios a criar espaço para que nós possamos construir um caminho na vida mais compassivo, mais reflexivo, de maior observação, de maior contemplação. Então, esse processo, este processo de transição, sabes, vai ocorrendo mais ou menos até aos 58, 60, e é entre os 58 e os 60 que nós entramos então no terceiro ciclo de Saturno. E neste terceiro ciclo de Saturno, então, há um amadurecimento espiritual. E em termos de biografias, é justamente nesta fase que muitos artistas chegam ao seu auge, sabes? Que muitos artistas chegam, pode não ser aquilo que vai ser reconhecido pelo público, mas que para si, sabe, chegam a este lugar de conseguir realmente serem transmissores de uma visão maior, porque é um, como se houvesse condições, sabes, para isso. É como uma árvore. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com este trabalho, e estou a dizer aprendi no sentido de me sentar com pessoas e de ver as histórias delas, é que realmente há um tempo para tudo. E isto é o que Saturno nos ensina. A grande lição de Saturno é que existe efetivamente um tempo para tudo. E às vezes eu acho muito curioso porque às vezes nós exigimos de nós aos 30, 40, um tipo de sabedoria, ou de visão, ou de perspectiva, sabes? Que não está na altura de nós irmos à procura. Estas são fases de participação na sociedade, sabes? De ter uma vida ativa, de ter uma voz, de participar, de fazer parte, de Sim, sim. contribuir. Sim, sim. Eu costumo dizer que a sociedade exige de nós que sejamos atores a tempo inteiro e de preferência os protagonistas. Que canseira! Que canseira, exatamente. E realmente a partir dos 58, 60, há uma porta que se abre para viver uma vida muito mais espiritual. E aqui eu preciso fazer a ressalva. Quando eu falo esta palavra espiritual, sinto-me sempre muito desconfortável, porque hoje em dia é uma palavra que vai para tantos lados que é quase difícil perceber o que é que ela quer dizer. Quando eu falo de espiritualidade ou de alguma coisa espiritual, eu estou a falar de um diálogo interno entre eu e aquilo que para mim está na fronteira do mistério. Que seja lá esse mistério que ele for, ok? Falo desta capacidade de eu me sentar à mesa com o desconhecido, sabes? E de eu o aceitar e de eu de certa forma, eu desenvolver uma, uma passividade positiva perante a própria impermanência da vida, ok? É disto que eu falo. Seja lá o que é que isto queira dizer para cada pessoa, porque é individual. Para mim, a espiritualidade é algo que se significa individualmente e que não tem parâmetros, não tem. É individual e é livre. Mas efetivamente, sim, o terceiro retorno de Saturno leva-nos aí. E uma das coisas mais curiosas é que ali acontece sempre uma coisa muito importante, que é a maioria das pessoas chegam aos 60 anos e é como se elas tivessem que tomar uma grande decisão, que é ou morrem ou renascem, sabes? E tu vês isso nas pessoas mais velhas. Tu vês pessoas que têm 60, 75 e parece que já não estão cá, sabes? Parece que perderam a vida da pele, perderam a vida dos olhos e que estão literalmente à espera da morte. E tu conheces outras pessoas que parece que estão na plenitude, sabes? Na plenitude da consciência, na plenitude da sabedoria, na plenitude da participação. Ou seja, há uma série de elders que chegam a esta idade e é quando eles estão efetivamente a florescer. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu uma transição saudável no terceiro retorno de Saturno. Houve uma decisão que ali foi tomada de voltar a renascer, porque a cada retorno de Saturno há um renascimento. Sem dúvida. Ah, no-
eu agora não sei se alguém me está a ouvir e a ver, porque entretanto ficou parado. Ai, não consigo nem ouvir, nem ver a Ana. Ai, não sei. Ahm, podem. Ai, ok, fiquei sozinha. É de certeza que a Ana já vai voltar. Ah, ok, ela não. Pois, pelos vistos, sim, fiquei sozinha, mas ela já vai voltar. Ahm, perguntas, querem aproveitar para fazer alguma pergunta? À Ana sobre esta questão? Hum, hum. Muito provavelmente foi alguma questão de conexão. É uma questão de aguardarmos. Hum, hum. Eu acho a abordagem da Ana incrível, porque o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós exploramos esta abordagem da astrologia, acontece que nós vamos ao astrólogo e o que é que acontece? Vão-nos dizer imenso, não é? Vão-nos fazer um estudo e é quase como se nós fôssemos para fora. Mas a abordagem da Ana é quase o inverso. É com essa informação, com esse estudo, é irmos para dentro. E eu acho isto fundamental e às vezes perguntam-me o porquê, não é? De eu estar aqui a convidar todas as semanas uma mulher incrível, porque sinceramente sinto necessidade de o fazer para o bem de todos, porque há tanta coisa que é preciso trazer as pessoas com valor, com real valor à cena e que expressem. A Ana voltou e ela vai se juntar a nós outra vez. Ah, sim, ela já está. Estamos só a aguardar. Perfeito. Estávamos aqui à tua espera. Obrigada. Que bom que voltaste. Obrigada a todas. Voltei. Eh, Sim. pronto, onde é que nós íamos? Nós íamos no terceiro, no terceiro retorno de Saturno. Queres dar mais dizer alguma coisa em relação a isso? Não, acho que assim, de uma forma resumida, não é? Acho que é isto, sim. Eu agora vou-te fazer uma pergunta super direta, mas é que é importante as pessoas perceberem, porque, a teu ver, porque é que é importante nós conhecermos e aprofundarmos este estudo bibliográfico de Saturno. Porque as pessoas que de alguma forma percebem alguma coisa da astrologia, a partir delas vão perceber o porquê. Mas algumas das pessoas não. E houve aqui comentários que disseram que é complexo e tudo isso. Então, queres explicar o porquê de ser tão importante? Eu considero que é importante. Olha, pronto, é assim, importante é sempre assim uma palavra. Eu considero, foi é importante para mim e tem vindo a ser importante a quem se propõe a este trabalho, mas nem todas as ferramentas são para todas as pessoas, não é? Portanto, eu acho que é uma proposta que traz uma grande mais-valia para pessoas que ou que estão numa fase de síntese, sabes? Ou que de alguma forma estão a terminar um ciclo e que precisam de integração, que precisam de integrar. Ou pessoas que fizeram, por exemplo, acabaram um processo longo terapêutico e foram recolhendo vários pedaços de si perdidos e que precisam de realmente, sabes, de construir uma narrativa que possa incluí-los a todos. Ou seja, eu acho que este é um trabalho de uma grande mais-valia para quem traz algum trabalho consigo feito, sabes? Para quem anda ativamente pelos seus próprios meios, num trabalho de ressignificar a sua história pessoal e de certa forma sabes, de integrar as várias partes de si
nisto que é a totalidade de quem nós somos. Eu acho que nós passarmos de um modelo linear para um modelo circular, acho que é muito importante. Não necessariamente apenas na biografia de Saturno, mas como modelo cultural, sabes? Como de desconstrução desta narrativa que nós construímos culturalmente, sabes? Onde tudo se dá em linha reta, onde as nossas vivências e as nossas experiências são coisas lineares e até onde mesmo a nossa relação, sabes, com aquilo que está para lá da fronteira de nós, tem que ser pautada entre se é bom, se é mau, se serve ou não serve. Porque esta narrativa do linear, ela é extremamente empobrecedora, ela empobrece, sabes? Não só as nossas vidas, como o terreno da nossa alma. A alma, ela vive em completa conexão com tudo o que existe. Então, quando tu defines a tua vida inteira e tu descreves a tua vida inteira como uma linha reta, tu estás a fechar este campo multidimensional que é o que nós somos, não é? E regressar à narrativa circular ajuda-nos, sabes, até a olhar não só para o mundo com outros olhos, mas como nós próprios, para nós próprios com outros olhos. E perceber a forma como tudo se toca, sabes, como tudo está em constante comunicação, como tudo está em constante interação, até mesmo aquilo que eu ouvi ou aquilo que eu experienciei há 30 anos atrás, como isso ainda é tão presente em mim, como ainda está encrustado no próprio tecido do meu corpo. Então, eu acho realmente importante esta reconstrução de narrativa. Este estudo biográfico de Saturno tem o seu lugar, tem o seu contexto, não é? Ou seja, num certo contexto, acho que é uma grande mais-valia. Eu faço um outro tipo de trabalho com esta estrutura, que é um trabalho de um ano inteiro, onde nós tecemos a nossa biografia num shale. É um trabalho muito mais profundo e aí o que nós estamos a experienciar mesmo é, é o corpo, sabes? É o corpo que está a recontar a história. Então, se calhar este estudo biográfico 1 a 1 é uma coisa muito em que nós nos sentamos e é uma reconstrução mental, mas depois no Shile, aí é o próprio corpo que reconta a história. E aí é um trabalho terapêutico, ou seja, é o corpo que vai ressignificar tudo. Mas lá está, é um projeto de um ano, é uma viagem. A Nádia está aqui só a perguntar se eu sinto que está a acontecer com o coletivo a desconstrução. Sim, Nádia, eu acho que sim, eu acho que é o que está a acontecer, sim. Até porque se essa desconstrução não estivesse a acontecer, eu também não estaria a ser de certeza chamada para este trabalho, porque o chamado dos nossos trabalhos também é um chamado do coletivo, não é? Ou seja, é como uma missão que o coletivo também nos convida a trazer, a emergir. Portanto, sim, acredito que sim. Grata pela tua resposta à pergunta. E outra pergunta que também chamou-me logo assim muito, que é: as histórias curam? É uma pergunta, afirmação, porque é tão bonito, porque assim que eu, que eu tomei contacto com o teu trabalho, de sentir, sabes? Ahm, Sabes, é como se tu fosse uma curandeira pelas histórias e pela linguagem dos arquétipos e uma caminhante que, sabes, e ao mesmo tempo que levas as pessoas e também colocas no corpo com o trabalhar de ser. Queres falar um bocadinho sobre esse poder curativo das histórias? Olha, Eu sei que é. as histórias, nós somos feitos de histórias, não é? Para um ser humano, a realidade não interessa para nada. Os factos para nós não interessam para nada. O que interessa são as histórias que nós contamos em relação àquilo que nós vivemos. Portanto, contar histórias é algo inato ao ser humano. É a forma que nós temos de dar significado à experiência humana. E é assim, a nossa psique está constantemente a criar significado.
Nós não precisamos sequer de ser participadores conscientes do processo. O processo acontece, é inato, sabes? Faz parte da nossa natureza. Agora, quando nós. Há um psicólogo espetacular de desenvolvimento que é o Robert Keegan. Ele tem uma teoria de desenvolvimento humano que vai um bocadinho para lá da teoria do Piaget, e ele fala que a seguir à construção do eu social vem a construção do eu autoral. E este eu autoral de que ele fala é um eu que é participante na construção de significado. É um eu que tem a capacidade de construir os seus próprios significados para lá até da própria cultura e da própria sociedade. E as histórias são as ferramentas que nós temos para isso. De que outra maneira é que nós construímos significado profundo, a não ser através das histórias? Estou a falar de significado profundo, desde que é transversal a todo o ser. Portanto, há esse lugar da história enquanto mecanismo inato do ser humano de criar significado, e depois, ou seja, e eu vou só sublinhar outra vez que é muito simples isto e muito profundo. Nós estamos sempre a contar histórias, ok? Elas podem ser inconscientes ou elas podem ser conscientes, mas o ser humano está sempre a contar histórias em relação àquilo que ele viveu. Então, nós podemos estar a ser significados pelas histórias que contamos, ou podemos estar a ser agentes ativos e participativos na criação de significado. A coisa vai de duas maneiras. E quando tudo corre bem, as duas coisas acontecem. Quando as coisas correm menos bem, então esta construção de significado é muito mais inconsciente e a minha participação é muito mais reduzida. E esse é o lugar do trabalho individual com as histórias. Mas depois há aquele que me toca muito, porque eu sou narradora, não é? Sou contadora de histórias, que é o lugar social da história. O que é que acontece? As histórias têm a capacidade de construir identidade comum. O que acontecia antigamente, o que acontece quando nós nos juntamos todos para ouvir histórias, quando nós, sejam as da televisão, seja o que for, não é? Hoje em dia há várias formas de ouvir histórias, é que as histórias ativam no nosso cérebro os neurónios espelhos. Ou seja, elas desenvolvem esta capacidade de eu empatizar, de eu criar empatia com o outro, sabes? De eu me colocar no lugar do outro. Então, as histórias não são só importantes nas nossas narrativas individuais, mas elas também são muito importantes no tecido social, porque nós, enquanto cultura, enquanto coletivo, nós precisamos de cultivar histórias sabes, que fortaleçam o nosso sentido de identidade com o todo. E nesta fase em que nós estamos a viver, nós estamos órfãos delas. Porque que mitos são estes que agregam a cultura? Eles estão a colapsar, não é? Se calhar muitos dos mitos que ainda vão agregando a cultura são mitos com os quais eu já não me identifico, e se calhar tu também não, e muitas das pessoas que nos estão a ouvir também não. Então esta construção de narrativa, ela não é só individual, mas ela também é cultural e coletiva. E repito, ela está sempre a acontecer inconscientemente. Mas nós podemos assumir este eu autoral de que fala Keegan, não é? E sermos agentes participativos, não é? Estes eu autorais, não é? Que participam nestas histórias. Isso é um ponto fundamental e precisamos tanto disso. Precisamos tanto, Sim, tanto disso. urgentemente. Sim, sim. E não é nada, e não estamos a falar de nada transcendente. É tão simples quanto ir à padaria ao Senhor Fernando, sabes? E trocar dois dedinhos de conversa logo de manhã quando eu estou a comprar o pão. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto caminhar no dia a dia, no cotidiano, atenta, viva, participativa, e estar atenta às histórias que me estão constantemente a tecer, que não são só aquelas que eu construo sozinhas, mas aquelas que vão sendo construídas à minha volta no lugar onde eu estou, não é? No sítio que eu ocupo, seja o meu bairro, seja a minha cidade, seja o meu trabalho, etc. Eu acho que é assim, é fundamental, sabes? Eu estou assim, sabes, a integrar tudo o que disseste, porque é realmente importante. No fundo, é voltarmos às origens, e as origens, lá está, não estão lá no transcendental e no outro lado do mundo, e estão no aqui e no agora, não é? Nas trivialidades do cotidiano. E. Isso é tão importante, e é tão importante isso como é importante trazer essas histórias para o corpo.
E eu sei que tu tens um trabalho precisamente, precisamente sobre isso, porque senão ficamos muito aqui. É que também existe digamos assim, perigo. Queres nos falar sobre esse trabalho tão Sim, bonito? claro. Olha, então, eu acho que qualquer atividade artística, sabes, ela é um convite para trazer ao corpo. A arte pressupõe que tudo participe. Por exemplo, se eu vou declamar um poema, é o meu corpo inteiro que está sabes, a dar vida a cada palavra. Quando eu conto uma história, sabes, ela vem das entranhas, os meus músculos participam da ação. Há aqui uma diferença muito grande quando nós falamos das histórias, enfim, que são abordadas na psicanálise, ou seja, que são interpretadas e que têm como objetivo iluminar alguém, trazer insight, etc., e daquilo que eu estou a falar, que é da narração oral, ou seja, que é do ato de contar a história, de dar vida à história, de emprestar o corpo à história e dizer, olha, estou aqui para ti e tu fazes comigo aquilo que for preciso para chegar a estas pessoas. Ou seja, onde eu não quero interpretar nada, onde eu não estou à procura de trazer significado, o que eu estou à procura é da vivência, é de despertar o corpo, é de fazer com que o corpo traga à história aquilo que a história precisa e com que seja o próprio corpo a memorizar, sabes? O próprio corpo a relacionar-se com a história. E a arte têxtil, que é aquilo que eu pratico, eu sou artista têxtil, não é? A arte têxtil, ela faz isto por excelência, porque nos têxteis nada acontece depressa, nada. Nos têxteis tudo se faz, sabes, com minúcia, com tempo, com persistência, com paciência. Então estas narrativas elas vão se desenvolvendo muito devagarinho. Nos textos nenhum significado se cria porque a mente quer. É o corpo que tem que querer estar ali, não é a mente, porque nenhuma mente aguenta estar horas e horas e horas sentada em frente a um tear. Ou o corpo ganha ritmo e cadência no gesto, ou então ele próprio também não aguenta as posturas, sabes? Há toda uma construção de ritmo e de cadência que acontece neste trabalho do têxtil e que é uma linguagem que a mente nem percebe, que acontece na palma das mãos, na ponta dos dedos, é uma sabedoria que existe do próprio corpo e que dá tempo e espaço ao corpo para ele se significar, porque ao mesmo tempo que a nossa mente conta uma história em relação à narrativa, o corpo registra outra. Nem sempre a história da mente é igual à história que o corpo registra, mas a verdade normalmente está sempre no corpo. O corpo é o senhor da verdade. Então, como tu bem dizes, eu acredito que nós falarmos destas coisas e ficarmos na mente é de facto muito perigoso, que é nesta experiência, sabes, do incorporar, não é? Os nossos processos no dia a dia, no processo artístico, que nós realmente conseguimos chegar às portas do mistério. Porque nós somos um mistério, nós podemos passar a vida inteira a estudar, a procurar, enfim, a lutar para sabermos quem somos. Às vezes para muitas pessoas é uma luta, mas nós somos um mistério, nós somos uma comunidade de loucura, como diz o poeta Padraig. No meu intestino há milhares de bactérias e vírus, milhares, sabes? E sem eles eu não vivo. Portanto, aqui dentro do meu corpo há toda uma comunidade de gente que eu nem sei quem são, mas que eu dependo deles para viver. Sabes? Então, tem muita coisa dentro, só dentro de mim já há toda uma complexidade gigante que tem que ter uma identidade comum para poder funcionar. Se esta gente toda aqui disser assim, eu já não quero fazer parte da Analpand, não gosto dela, vou fazer outra cena qualquer, eu estou lixada. Sabes? Pronto. Então, trazer esta unidade ao corpo, sabes? Esta unidade, esta. Porque nós estamos muito identificados com o nosso corpo, a nossa cultura é uma cultura que vive daqui para cima, né? Assim, com muita sorte, vá, daqui do peito para cima, que alguns vivem mesmo daqui assim para cima. Eu falo por mim também, atenção, eu também vivo a maioria das vezes daqui para cima.
Mas a verdade é que aquilo que os textos me ensinaram é que o corpo sabe muito mais do que aquilo que eu alguma vez poderei saber. E a sabedoria do meu corpo é a sabedoria da terra. Porque eles os dois são uma coisa só. O meu corpo é terra, o meu corpo é água, o meu corpo é fogo, o meu corpo, enfim, é vento. E quando eu me sento para trabalhar estas narrativas com o meu corpo, está a acontecer qualquer coisa que está muito para lá daquilo que eu posso entender. E é esse mistério, é nesse mistério, sabes, que eu acho que está a cura para muita da desorganização interna que nós trazemos connosco. E quando eu falo de desorganização interna, é mesmo esta própria desidentificação com com todo este cosmos, não é? Que nós somos. Outra coisa que para mim os têxteis me trouxeram, e quando eu falo em têxteis eu posso falar de qualquer arte, também posso falar do desenho ou da aguarela, é o contacto com os materiais, sabes? É o amor à ferramenta, é é o amor, lá está, aquilo que é profundamente necessário para eu poder fazer aquilo que eu amo. Eu sou artista têxtil, então eu preciso de fios, eu preciso de lã, eu preciso de agulhas, eu preciso de tesouras e saber que tudo isso vem de algum lado, sabes? Que alguém processou aquilo tudo para aquilo chegar às minhas mãos, ter esta atenção ao processo, à viagem que as coisas têm que fazer para eu poder usufruir delas, isso em mim, na minha história pessoal, construiu uma pertença muito grande, sabes? Pertença, olha, pertença para já à própria condição humana, à arte pela arte, sabes? Nós temos muito esta mania das profissões que chegam lá acima, ou seja, de estratificar, sabes, o nosso lugar na sociedade. Mas a verdade é que, por exemplo, eu que sou artista têxtil, epá, se não houver alguém que está numa fábrica a fazer tesouras, eu não as tenho, sabes? Então eu dou muito valor, sabes? Não só enfim, a tudo o que é feito manualmente, mas também a esta indústria e aos processos industriais que fazem com que eu possa ter estes materiais todos a um valor que eu posso adquiri-los, não é? E toda, sabes, e toda a sapiência que está por detrás do saber fazer. Todos os processos mecânicos, tudo aquilo que. Bem, não sei se ficamos sem ano outra vez. Espero que não. Eh, Diretos. Ok, ficamos novamente sem a Ana. Ainda temos alguns minutos e eu vou aguardar para que ela volte. Acho que faz sentido. Acho que faz mesmo muito sentido. Era incapaz de terminar esta live assim. Espero que estejam a gostar. Grata pela vossa presença. Se tiverem alguma questão que queiram colocar. Ok. Aí vem, a Ana voltou. Mas até é bom estas paragens. De alguma forma, podem nos integrar. É isso. Cá estou eu. Bem-vinda. Sim, sim, claro, nós estávamos aqui todas à tua espera. Ahm, Sim, sim. Eu só quero explicar, olha, já agora, para ficarem a perceber. Ontem houve uma grande tempestade aqui onde eu vivo e desde lá que o serviço da internet tem estado assim, as equipas técnicas andam aí na estrada a tentar resolver o assunto, por isso, enfim, não costuma acontecer, mas ontem realmente houve aqui uma grande, grande tempestade e pronto. Sim. são situações que não dependem só de nós É. e nós estamos aqui deste lado super compreensivas com tudo isso. Uhum. Queres terminar essa questão que estavas a falar do quão é importante nós
olharmos, digamos assim, para, para o caminho das coisas antes de chegarem até a nós, e não só das pessoas também. Porque existe um caminho, existe tudo um percurso. É uma boa deixa para deixarmos aqui, digamos assim, a curiosidade acerca desse percurso, dessa viagem da heroína, que é o título do da do tua livro. última criação, do livro. E vou só fazer-te uma pergunta em relação a isso. Para ti, o que é essa viagem da heroína? Deixar aqui essa curiosidade, essa vontade, acima de tudo, essa vontade de explorar mais, não é? Porque eu tenho a certeza, eu estou a aguardar pelo livro, mas eu tenho a certeza que é um convite à, à exploração. Uhum, uhum. Olha, então, A Viagem da Heroína é um livro que surge justamente neste contexto de reclamar esta circularidade da narrativa, não é? E ela e foi um livro que surgiu justamente deste trabalho de olhar para o Zodíaco como um guião de uma narrativa mítica. A nossa alma, a linguagem da alma é uma linguagem arquetípica, é uma linguagem simbólica. E, portanto, a Jornada da Heroína, o livro que eu escrevi, é um livro que fala sobre experiência humana, sobre histórias reais, coisas que acontecem, e que depois também explora, sabes, as paisagens em que certos acontecimentos específicos da nossa biografia acontecem, sabes? E a forma como, muitas das vezes, estes nossos eventos, eles fazem parte de um guião que é realmente circular. Sabes que realmente há etapas que antecedem outras etapas que te levam a outras etapas e que realmente se há uma fase da tua vida em que, por exemplo, tu estás enfim, a restaurar a tua relação com as tuas raízes, a curar, não é, o teu sentido de pertença, a tua ligação à tua família, à tua ancestralidade. Isto quer dizer que tu estás num certo caminho, onde a etapa seguinte vai ser uma etapa onde provavelmente a partir daí tu vais poder explorar muito melhor a tua autenticidade, porque na etapa anterior tu estiveste, de certa forma, a recuperar as partes de ti, não é, e dos teus que estavam perdidas. Logo tu chegas à etapa seguinte com muito maior capacidade de explorares a tua voz e de explorares quem és e o que é que viestes dar, porque tens esta experiência mais inteira. Muitas vezes nas nossas histórias, a seguir a este momento onde parece que nós estamos prontas para ir para o mundo e que o mundo é todo nosso, acontece uma situação em que nós temos que ser chamadas à responsabilidade, onde nós temos que voltar a ser adultas e onde nós precisamos de perceber que nós também temos que cuidar dos outros e que este caminho da heroína não é um caminho que eu faço sozinha, onde a única coisa que me interessa é chegar a algum lado. O caminho faz paisagem a paisagem e, portanto, ele vai explorando estas narrativas de uma forma muito humana, sabes, de uma forma com muita compaixão, porque sempre que nós falamos de histórias de vida, nós estamos a falar de vulnerabilidade pura e dura, não é? Porque toda a gente tem uma história para contar, toda a gente tem traumas, toda a gente passou por momentos onde se sentiu menos, não é? E vamos passar por eles muito mais vezes. Então é um livro que reclama também, sabes, o nosso direito a sermos donos destes momentos. E traz-nos esta perspectiva de que tudo é um caminho, tudo é uma jornada, sabes? Que todas as paisagens são para ser vividas no seu devido tempo, porque quando tu vives uma etapa da tua jornada, a seguir passas para outra, sabes? Nada na vida é estático, nada na vida fica congelado para sempre. A vida é fluxo, é dinamismo. Então ele traz esta perspectiva de que nós também somos fluxo, nós também somos dinamismo. E às vezes muito mais importante do que esta ideia do ser e quem é que eu sou, muito mais importante que isso é onde é que eu estou, sabes? Onde é que eu estou agora? E o que é que a vida me traz agora? Onde eu estou é o que eu sou, sempre. É isto. Não, isso é pano para mangas. Porque às vezes nós. Sim. Não, não, e agora também transportando para muito daquilo que eu. Pronto, daqui a uns anos, não é? Que é aquele fervor.
eu ia para a numerologia, eu explorava a astrologia, sabes? E depois, com o tempo, não é? Nós vamos percebendo que calma, calma, porque não é preciso andar à procura, porque a vida, aquilo que realmente é nosso, vem às nossas mãos parar, entre aspas. Mas é que nós temos que estar de olho bem aberto, ou mais do que olho, com os sentidos todos bem abertos. E isso é tão importante. E esta questão das fases, não é? Que quase que não, tem mesmo esta questão das crianças que nem, quase que nem deixam as crianças viver as fases. E, olha, que bom que faz tanto este respeito pelas fases. A boa notícia, eu vou-vos explicar qual é a boa notícia, é que eu vou voltar a encontrar-me com a Ana. Vou ler o livro, assim, com muita atenção, vou integrar e depois vou voltar a estar com a Ana e nós vamos falar só da viagem da heroína e destas fases e deste momento. Mais uma conversa a não perder e quero agradecer-te mesmo essa disponibilidade porque para mim é assim, faz-me feliz, faz-me feliz e de Graças a alguma Deus. forma sinto que sim que pode nos ajudar a trazer uma perspectiva, porque eu não sei, mas aquilo que eu sinto, e corrijo-me se que faz sentido, é que muitas das vezes nós que estamos neste lado e que as pessoas vêm ter connosco e é como se viessem com muitas ânsias. Ânsias de. É como se tivessem perdido esse sentido do corpo, da presença e de querer muita coisa. Respostas, respostas. E, e, e é tão importante nós percebermos que talvez mais do que as respostas é fazermos as perguntas hum, certas. Sim. Reflexão. Hum, Sim. estamos nos últimos minutos. Eu já sabia que isto ia ser assim, a passar muito rápido. Hum, queres deixar alguma mensagem final? Hum, Olha, eu se sim. calhar eu acabava justamente com acabava com esta ideia da pergunta. Há um filósofo místico que eu gosto mesmo muito, irlandês, o John O'Donoghue, que ele diz que uma pergunta bonita esculpe uma mente bonita. Ah, e, e realmente as boas perguntas, elas fertilizam o território da alma, elas fertilizam, sabes? Elas fazem o território mais fértil, não necessariamente porque nos trazem respostas, mas porque nos esculpem, não é? Porque fazem de nós um corpo participativo, um corpo que está atento, um corpo curioso. E esta curiosidade que às vezes nós tentamos roubar às crianças, que faz de nós heróis e heroínas, porque ser herói e ser heroína não é vencer batalhas. Ah! Estou aqui. Que Pronto. bom! Sim, Faltou um sim, minuto, disse, estava só a vamos ser dizer, expulsas. pronto. Sim, íamos ser expulsas. Estava só a dizer que ser herói e ser heroína é responder ao chamado. Isso é ser herói e heroína. O resto é a vida que nos leva. Mas o sim, somos nós que dizemos. E com isto terminamos. A agradecer-te muito, muito, muito. Adorei ter-te aqui e é um até breve. É um até breve. Obrigada a todos. Obrigada a ti mais uma vez, Ana. E até breve. Espero voltar a ver-vos por cá. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau. Abraço.